Olá, amados. Então chegamos aí à última lição do quarto trimestre de 2023, nesta pré-aula que eu estarei ministrando. Então fica firme aí, ok? Porque tá aqui uma bênção, a última aula também, fazendo um fechamento geral. Viemos estudando esse trimestre todo aí, essas lições de missiologia, né? Estudo de missões, falando muito sobre missões, sobre pregar o evangelho aos continentes, né? Em vários lugares, em todo mundo, ide por todo mundo. Então, tivemos aí 14 lições abençoadas, né? A última vai ser ministrada agora, ok? Então, desde já, você que é inscrito no canal, que Jesus te abençoe, que você tenha um próspero ano novo, um feliz ano novo, um 2024 abençoado. Não só você que é inscrito, você que coopera, que comenta, que compartilha, que deixa o seu like, mas principalmente se inscrever, ok? Se inscreva aí no canal, ok? Abençoa aí o canal e você também estará cooperando comigo para evangelizar vidas, edificar vidas, ok? Fazer missões, fazer o ID do Senhor Jesus. Então vou fazer um resumo breve aqui, falando sobre apenas o título das lições que veio aí no decorrer do trimestre, ok? Então vamos lá. Tivemos aí a lição de número 1, que nos falou sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Então essa foi a primeira lição, foi a introdução do quarto trimestre de 2023. Lição de número 2, nós falamos sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, porque já era um propósito de Deus desde o início, que o evangelho fosse pregado a toda criatura, a todos os continentes. Então, missões transculturais, como já vindo, quando abrange, atravessa fronteiras, países, né, e daí por diante. Lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, abordamos nessa lição lá, vimos os lugares, né, aonde se destacava, saía de Jerusalém, saía de Israel e também atingia outras nações já no Velho Testamento, daí por diante, né, principalmente lá na chamada de Abraão, né, que todas as famílias da terra seriam benditas no crente Abraão, né? Então está lá Gênesis 12, chamado de Abraão. Então, missões transculturais agora no Novo Testamento, é a lição de número 4. Então, vimos ali, não é, alguma coisa no mapa, eu coloquei na capa da lição, alguns mapas ali para a pessoa ter uma noção, principalmente no livro de Atos, não é? Onde nós vemos lá essas missões transculturais com o apóstolo Paulo e tudo mais, ok? Então vamos lá. Lição número 5. Uma perspectiva pentecostal de missões, nos mostrando que a unção do Espírito Santo, o pentecostalismo, a importância para a obra missionária, ok? Se revestir do poder de Deus. Lição 6. Orando, contribuindo e fazendo missões. Então aqui seria orar, contribuir e ir, ok? Então vimos aí esses 3 pilares importantes, né? Talvez a pessoa não pode ir, mas pode orar, ok? Não pode ir, mas pode contribuir, orar e contribuir. Então, daí por diante, ok? Os pilares importantes para missões, orar pelos missionários, contribuir financeiramente, tudo mais. Lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Nós vimos a igreja local, a igreja matriz, não é? Vamos dizer assim, a igreja que envia missionários e se responsabilizando, auxiliando esses missionários nas missões, principalmente as missões transculturais. Lição número 8, missionários fazedores de tendas. Abordamos ali principalmente sobre o apóstolo São Paulo, que em determinados momentos ele também trabalhava fazendo tenda, que era o seu ofício, e abordamos bastante sobre essa
essa lição sobre essa questão do fazer tendas, do trabalho também secular. A Igreja e o Sustento Missionário foi a lição de número 9, abordando principalmente a preocupação da igreja local com os missionários, sustento missionário, aqueles que estão lá com as suas famílias, não é? Todas as questões que envolvem a sociedade e tudo mais. Lição 10, o desafio da janela 10x40. Então, muitos países nessa janela que nem sequer, nessa janela 10x40, países que fazem parte dessa janela que nem foram evangelizados ainda, vimos a pressão que é lá, muitos países aqui são comunistas, então a dificuldade para pregar nesse país da janela 10x40. Na capa desse vídeo aqui também, eu coloquei um mapinha lá para ter uma ideia lá dessa janela 10x40, vimos que a Coreia do Norte é o país mais fechado para o evangelho. Então nós temos vários países aí nessa janela 10x40, Irã, países da África, de outros continentes também da Ásia, até mesmo da Europa, né? Vimos que são muitos países que fazem parte dessa janela 10x40. Então, o desafio, né, tem que estar orando pelos missionários, para as pessoas que se propõem nesses lugares, que muitos colocam até a sua cabeça prêmio, sua vida em risco para pregar o evangelho, e muitos têm morrido por amor à obra de Deus, por amor ao evangelho em muitos desses países. Lição 11, missões e a igreja perseguida. Então, abordamos ali a perseguição que acontecia no passado, no tempo dos apóstolos, e que até hoje também ainda acontece perseguição, ok? Aqui no nosso país, o país laico, a perseguição não é tão ferrenha, não pode se comparar com países da janela 10x40, ok? Por exemplo, mas a perseguição, ela ainda existe, muitas vezes a perseguição é ideológica, é política, é científica, existem vários tipos de perseguição, não é? E espiritual e tudo mais, ok? Então vamos lá. Lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Aqui eu abordei aqui, foi abordado a igreja de Antioquia como uma igreja que enviava missionários, uma igreja que fazia missões, ok? Aonde os crentes que foram despertos de Jerusalém foram para Antioquia, e lá esses crentes que eram pessoas que não tinham nome, né? Que estavam no anonimato, e no entanto fizeram a obra lá e fundaram igreja naquele local. Depois foi enviado para lá Barnabé e Saulo, e uma bênção nessa igreja de Antioquia. Os discípulos foram a primeira vez chamados cristãos, ok? Eu falei que ia só falar o título, mas estou dando um resumo de várias aqui, ok? Então vamos lá. Lição 13, foi o propósito de missões, não é? Qual o propósito de missões? Qual o propósito? Deu significado, que propósito quer dizer projeto, um objetivo, não é? De se fazer missões. Agora a lição de número 14, que é essa lição de hoje, ok? Esta pré-aula, então vamos lá, já temos aí a próxima lição, viu? Que vai ser aí a primeira de 2024, então tá aqui, ó. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então tá aqui essa revista, ok? Principalmente quem é professor, quem quer se aprofundar mais, é bom você verificar comentários bíblicos, livro de apoio também, tem um livro de apoio também, além dessa revista aqui, essa revista do professor, ok? Para se aprofundar melhor, para dar uma aula com mais excelência, ok? Então vamos lá. Missões e a volta do Senhor Jesus. Então, qual o destaque aqui? É porque além da missiologia, entra aqui a escatologia. Agora, missões e a volta do Senhor Jesus. Então, missões tem muito a ver. Uma coisa está ligada à outra, né? Cada tempo que se passa vai se aproximando mais da volta de Jesus, e nós, por amor às almas, precisamos estar pregando o evangelho para que pessoas sejam
alcançadas e cooperando com missões, conforme já foi abordado bastante. O texto áureo está em Mateus 24, do versículo 14. O texto áureo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Verdade prática: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Então temos aí leitura diária com vários versículos de segunda a sábado, servindo como base aí do estudo bíblico, da classe, dos alunos aí. Leitura bíblica em classe está em Mateus 24, do versículo 3 ao 14. Sabemos que esse Mateus 24, também chamado de sermão profético, ele é muito escatológico, muito importante. Daqui a pouco eu vou falar mais alguma coisa sobre Mateus 24, ok? Vamos ler. Mateus 24, do versículo 3 ao 14. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quer dizer, iniquidade, não é? É um pecado avassalador, né? Então é um grande mergulho na imundície, né? No pecado. Então daí o termo iniquidade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhos a todas as gentes, e então virá o fim. Ok? Então virá o final de todas as coisas. Então vamos lá. Temos aqui uma palavra-chave. A palavra é retorno. Por quê? Porque o título fala também sobre a volta do Senhor Jesus, ok? Missões e a volta do Senhor Jesus. Jesus já veio uma vez aqui nessa terra, não é? O verbo se fez carne, se fez homem, habitou entre os homens, não é? Foi perseguido, depois crucificado, morto, e depois ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai. E ele mesmo prometeu que viria, conforme já lemos aqui, ok? Então, seria a segunda vinda de Jesus, ou o retorno de Jesus. Só que ele não pisa mais nessa terra na primeira fase. A segunda fase, a segunda vinda do Senhor, melhor dizendo, ela dá-se-á em duas fases. Vou falar daqui a pouco, rapidinho, também para ter uma ideia disso aqui que eu estou falando. Então, fica aí no vídeo, ok? Fica firme aí até o final. Então, nessa oportunidade, encerraremos este trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência quer dizer que pode ser a qualquer momento, é uma coisa de repente. Então, é uma coisa iminente, a volta do Senhor Jesus. Está escrito que não sabe, no sermão profético, não se sabe o dia e nem a hora em que o Senhor há de vir. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento.
porquanto preguemos urgentemente o Evangelho, alcançando o mundo até que Cristo volte. É o tópico de número 1. O subtópico 1 está assim, este Evangelho do Reino será pregado. Então está aqui, falando sobre o texto de Mateus 24:14, né? Falando sobre o fim, conforme já lemos lá no texto bíblico, né? No início aqui do vídeo, o Evangelho do Reino será pregado em todo mundo. Esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão, da nova vida em Jesus, com realidades disponíveis na morte e ressurreição do Senhor Jesus, ok? Então, aceitando o Senhor Jesus Cristo, então, todos que aceitarem estão livres da ira futura e da condenação, ok? Estará no plano de salvação do Senhor. Então, evangelização, fala sobre evangelização, não é? A igreja precisa se empenhar em missões, pregar o evangelho, até que Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Então está aí, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 17. Subtópico número 2, a urgência da tarefa. A urgência da pregação do evangelho, por causa da volta de Jesus, é algo posto nas Escrituras. Então, todos os discípulos, né, precisam estar atentos. Ele vem fazendo um comentário sobre isso aqui, cita aqui Mateus 25, 19 ao 30, né? É uma colheita que precisa ser realizada. Ele cita João 4, 35, não é? Olhar os campos que já estão brancos, não é? Para a ceifa. Então, é necessário semear. Então, semear é pregar a palavra do Senhor, é o ídolo do Senhor Jesus. Ou seja, a vinda de Cristo precisa que a obra seja concluída, né? Ele faz uma relação aqui, e que a noiva que tem que se ataviar está pronta para as bodas com o noivo. Quer dizer, a noiva é a igreja, né? E o noivo é Cristo, que na primeira fase da segunda vinda, a Bíblia diz que, está lá em 1 Tessalonicenses, né? Lá pelo capítulo 4 mesmo, né? Que ele para em nuvens, ele não pisa nessa terra, e a igreja é arrebatada, ok? A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos aqui na terra serão transformados e receberão um corpo incorruptível, e estaremos para sempre com o Senhor, ok? Então vamos lá. Tópico de número 2, nos fala sobre a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Então, de novo, ele cita aqui a importância, né, da pregação do Evangelho. E vem dizendo aqui sobre a volta de Cristo. De novo cita Mateus 24, versículo 14. Então, a segunda vinda de Cristo. Mateus 24, 14 nos fala sobre o Evangelho do Reino. Então, isso quer dizer que o Evangelho será pregado ainda depois do arrebatamento. Isso aqui é escatologia, tá? Eu só vou dar uma pincelada breve. Sim, depois do arrebatamento. Aqui na terra entrará na grande tribulação, não é? Mas haverá pregadores. Apocalipse nos fala lá dos 144 mil judeus escolhidos para pregar o evangelho na grande tribulação. Haverá conversão na grande tribulação. A igreja já subiu, né? A primeira ressurreição, glória a Deus, aleluia. E aqueles que não estiveram preparados vão que estar na grande tribulação. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas ainda haverá salvação e haverá pregadores. Alguns crentes vão se converter, também irão pregar o evangelho. Vai ser uma fase muito difícil, o governo do anticristo aqui nessa terra. Mas tudo isso é necessário acontecer. Então, esse evangelho do reino será pregado a todas as gentes. Então, virá o fim. Então, não confunda, essa pregação aqui não é essa pregação que estamos fazendo agora. O ídolo do Senhor, ídolo por todo mundo, pregar o evangelho, que está em Marcos 16, 15. Esse evangelho do reino depois virá o fim, então é na grande tribulação.
Algumas partes de Apocalipse falam de anjos também, que serão mensageiros do Evangelho. Apocalipse também fala das duas testemunhas, as duas testemunhas do Apocalipse, que estarão pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São somente uma pincelada, uma abordagem breve para termos uma ideia aqui do que a lição está se propondo, ok? Então cita aqui a importância de ganhar almas para Jesus, Provérbio 11:30, o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas sábio é. Então, chamado para a igreja, está aí, não é? Citando Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que nos fala que o tempo está próximo, né? A palavra do apóstolo João sendo aplicada à igreja, não é? Então, um alerta para proclamar a volta do Senhor Jesus. Então, está aí chamado universal para a evangelização, Mateus 28, 19 e 20. Então, agora está falando no tempo presente, quando Jesus falou, ide fazer discípulos, né? Em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ok? Então, mas Mateus 24, versículo 14, já é o evangelho do reino, não é o evangelho da graça, e sim o evangelho do reino. Então é durante a grande tribulação, ok? Então, aqui é feita uma conclusão, não é? Mas antes disso, eu quero deixar rapidamente aqui para vocês alguns subsídios também. Já falei alguns subsídios, mas vou passar mais alguns subsídios, ok? Para nós fecharmos aí esta última lição com chave de ouro, com um resumo geral das lições desse 4º trimestre e um subsídio aqui muito importante, ó. E este evangelho do reino será pregado. O capítulo 13 de Marcos é denominado Pequeno Apocalipse. É ampliado em Mateus 24, conforme foi lido aqui, e Lucas 21, que todos esses, Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21, é chamado de sermão profético. Ali faz um fechamento, aonde Jesus fala ali sobre o princípio de dores que estamos vivendo até a volta de Cristo, aborda alguma coisa sobre a grande tribulação, conforme já lemos ali, ó, Mateus 24, 14, o evangelho do reino, que será pregado na época da grande tribulação, ok? A igreja não passará pela grande tribulação, ok? A igreja estará arrebatada, né? Estará com o Senhor Jesus. E mais para frente tem a segunda volta, ou melhor dizendo, a segunda fase da segunda volta de Cristo, ok? Depois da grande tribulação, quando vai estourar o milênio, não é? Então tem aquela série de coisas escatológicas para que venha o fim, ok? Então vamos lá. João 14,3 é citado aqui. O propósito desse capítulo não é especulativo, mas é prático, não é? É o quê? O sermão profético, ok? Em Mateus, Marcos e Lucas, ok? Que cita isso aí. Na primeira fase, Jesus virá secretamente arrebatar a igreja, como já falei aqui. Será invisível aos olhos humanos. Somente a igreja ouvirá o som da trombeta, porque a trombeta soará. Está lá em 1 Tessalonicenses também, lá pelo capítulo 4, por ali, ok? Não pisará na terra, vindo até as nuvens, somente os salvos irão vê-lo, ok? 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, como eu falei anteriormente. O rapto da igreja, do latim rapere, que significa transportar de um lugar para outro, equivale ao grego arpazo, usado em João capítulo 10, versículo 28 e 29, e Atos 10, 28 e 29, e também Atos 8, 39. Consiste dos santos ressuscitados, dos vivos transformados, todos trasladados para o céu por Jesus.
Na segunda fase, que dessa segunda vinda que Jesus virá, né? A igreja já foi arrebatada, né? A segunda fase dessa segunda vinda, com a sua igreja glorificada, certo? Viremos com Jesus rodeado de glória e poder, descendo sobre o Monte das Oliveiras, lá em Israel. Virá publicamente, pois todo mundo irá vê-lo. Está em Apocalipse capítulo 19. Todo mundo o verá, ok? Então, de acordo com René Pace, que viveu entre 1904 e 1979, que fala The Return of Jesus Christ, né? Tá aqui em inglês, né? Quer dizer, o retorno de Jesus Cristo. Existem 1527 referências à segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento e 319 referências no Novo Testamento, no total de 1846 vezes entre o Antigo e o Novo Testamento, nos falando sobre a segunda vinda de Jesus. Então é algo sério, é algo real, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse: céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em cada 25 versículos do Novo Testamento, ok? Fala sobre a segunda vinda do Senhor. O apóstolo Paulo refere-se ao assunto cerca de 50 vezes. Só o apóstolo Paulo nas suas cartas, não é? Epístolas, ok? Pastorais e as outras lá, ok? A segunda vinda de Cristo é mencionada 8 vezes mais que a primeira vinda. Então observamos que a volta de Jesus é mais mencionada, é mais falada do que a primeira vinda, quando ele veio aqui em carne e se fez carne, né, nascido no ventre de Maria e tudo mais. Então estejamos atentos a missões e a volta do Senhor Jesus por amor às almas, para que as vidas não entrem em condenação eterna. Eu e você que já conhecemos Jesus, precisamos anunciar e pregar o Evangelho, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, um feliz ano novo, um ótimo 2024 para todos. E não se esqueça, ok? Se inscreva no canal, e você que já é inscrito, agradeço a vocês pela inscrição no canal, pela cooperação no canal, ok? Continue aí conosco, e até a próxima lição, que já será em 2024, se o Senhor Jesus permitir. Amém?